e tremor no meu coração, que eu venho ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Há um temor muito grande no meu coração, principalmente por ministrar essa palavra. Falar das coisas de Deus não é fácil. Aliás, falar é fácil. O viver e o praticar que é o difícil. Falar todo mundo fala. As pessoas carregam o nome de Jesus na camiseta, carregam no carro, carregam no boné, mas aonde elas deveriam carregar, elas não dão espaço. E Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses, é justamente sobre isso, sobre a nossa caminhada como cristãos, se de fato nós nos declaramos cristãos. Se nós nos declaramos cristãos é porque seguimos a Cristo. Temos Cristo como o centro da nossa vida, como a coisa mais importante, se é mais importante. Hoje nós estamos aqui de máscaras. Eu louvo, agradeço a Deus muito, porque existem algumas cidades, alguns lugares no Brasil que ainda não está autorizado a realização do culto presencial. E nós temos essa bênção do Senhor, essa permissão do Senhor de estar reunidos aqui, independente de máscara. Isso aqui não é nada, porque houve tempo na história em que a igreja precisou se reunir escondida nas cavernas. E há também lugares no mundo em que, se você se declarar cristão, você é levado até a morte. E muitos cristãos em muitos lugares têm cultuado a Deus em locais escondidos. E nós ainda temos liberdade para cultuar a Deus. Nós ainda temos oportunidade de cultuar a Deus. E muitas vezes a gente não aproveita essas oportunidades. Jesus, ele escreveu 7 cartas. Quem já recebeu uma carta e uma declaração de amor? Os mais antigos, eu acho que ainda escreviam, né? Eu ainda peguei o início o final dessa fase de escrever cartinha. Mas Jesus escreveu uma carta de amor para cada um de nós. E para cada um de nós ele vai exortar, ele vai encorajar, e para todos ele vai declarar o seu amor. Um amor profundo, um amor que tem o nome desta igreja, um amor ágape, um amor que ele supera qualquer sentimento. O amor de Jesus não é um sentimento, ele se expressa na prática de um Deus soberano, tremendo, um Deus que está acima de todas as coisas e que desce do seu trono para carregar um madeiro em suas costas e nesse madeiro derramar o seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Esse é o amor de Deus. Apocalipse capítulo 2, vocês podem abrir a Bíblia. Eu iniciei um estudo com os jovens no sábado passado, e foi nesse estudo, nessa palavra, que Deus me direcionou para ministrar também a igreja do Senhor. Eu tenho percebido, tenho visto muitos homens de Deus, pastores, em geral, ensinando e falando muito sobre os últimos tempos, sobre o Apocalipse, sobre o levantar de da ordem mundial, da moeda única, da unificação das igrejas, e tem se falado muito sobre isso. Mas a minha preocupação não é a ordem, não é o anticristo que está
surgindo, que está já mostrando a sua face, mostrando o seu império. Não é o anticristo, não é o reinado do anticristo que a gente tem que temer, que a gente tem que ter medo desse reinado. O mundo parece que está assombrado com isso. Agora, recentemente, já soltou na mídia que OVNIs, objetos voadores, discos voadores, coisas de outros planetas, estão invadindo o mundo. Em muitos lugares está aparecendo. Isso é para causar temor para o mundo. A nova ordem sim está se levantando. É necessário que ela se levante. É necessário que esse governo do anticristo se levante. Só que ele é uma poeira ao longo do tempo. O anticristo ele vai reinar, segundo a Bíblia, apenas 7 anos. O reinado dele é curto. E a gente não tem que temer esse reinado. Só que a gente fica tão focado nisso, nas questões do anticristo, do levantar dessa ordem mundial, que a gente esquece do reinado maior, do reinado de Cristo sobre a terra, do reinado do Deus poderoso que vai vir destruir esse reinado anticristo, que quer se parecer com Cristo, mas ele é contra Cristo. E nós, como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos nos preparar para entrar nesse reinado de Cristo. E existem algumas características para que nós possamos fazer parte desse reinado. Nem todos farão parte do reinado de Cristo. Cristo virá reinar sobre essa terra. E o reinado de Cristo sobre essa terra será durante 1000 anos. Cristo como rei reinará no mundo. E nós temos que nos perguntar se estamos aptos, se estamos focados e olhando para esse reinado, ou estamos focados e olhando para outras coisas que são terrenas. O nosso papel como servos do Senhor é preparar a igreja do Senhor para o reinado de Cristo. É ensinar a igreja o que de fato ela tem que fazer agora para poder herdar esse reinado que está às portas. O reinado do anticristo será destruído e o reinado de Jesus virá sobre a terra. Apocalipse capítulo 2. Jesus vai enviar cartas para as suas igrejas. Ele vai dar as características e vai fazer um diagnóstico de cada igreja. Teologicamente, se a gente for olhar na dispensação da igreja, podemos dizer que essas 7 igrejas são as 7 eras da igreja. Só que eu não vou me ater nas eras, mas eu vou trazer para o micro, para a pessoa. Essas 7 cartas, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Ela fala não da igreja, aliás, ela fala sim da igreja como corpo, mas ela também fala da pessoa, da característica de cada pessoa, de cada indivíduo que está dentro da igreja, ou um dia esteve, ou deseja estar. E aí, o apóstolo João, ele vai começar assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, e uma cinta de ouro.
e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Reclina a sua cabeça, eu quero só fazer uma oração. Senhor Deus, Espírito Santo, essa é a tua palavra, Senhor. Ministra os nossos corações nessa noite. Nos exorte nessa noite. Meu Deus, coloca a tua palavra dentro do nosso coração, para que a gente saia daqui, Senhor, transformado por ela. É a tua palavra quem transforma vidas, quem transforma homens, Pai. Assim como o Senhor tem transformado a minha vida, faça isso também, Senhor, naqueles que te buscam de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus se apresenta para João, já não é mais aquele Jesus ensanguentado, aquele Jesus desfalecido, aquele Jesus todo machucado naquela cruz. Quando Jesus já se apresenta para João, ele diz, João o vê e diz, seus olhos são como chama de fogo. As suas vestes já não estavam mais ensanguentadas, as suas vestes já estavam alvas como a neve, o seu cabelo branco como a neve, e os seus pés já não tinham mais a marca daqueles pregos, mas era como bronze polido. A primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente, a visão. Qual é a nossa visão hoje em relação a Jesus? Não é mais a visão do Jesus pendurado no madeiro, ali todo desfalecendo, praticamente morto. Mas a visão que nós temos que ter hoje de Jesus é de um Jesus glorificado, que está sentado à destra de Deus Pai no céu. Um Jesus vencedor, um Jesus glorioso, não um Jesus morto numa cruz. Ele vive, ele ressuscitou. Esse Jesus que nós cremos. A segunda coisa que ele vai falar para João é que ele está no meio dos candeeiros. Os candeeiros representam a igreja. Ele diz para João, olha, eu estou no meio de vocês. Eu ando e passeio no meio de vocês. E começa a sondar o coração e a mente de cada um. Ele disse, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então eu tenho certeza que ele está aqui nessa noite. Eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso sentir uma emoção, mas eu creio porque ele o disse. Está escrito na sua palavra que ele estaria no meio da sua igreja. Então ele está aqui no meio, e ele está passeando no nosso meio, e ele está sondando a mente e o coração de cada um de vocês, e de vocês que também estão assistindo de forma online, que estão em casa. O Senhor também está no meio de vocês. Mas antes de falar dessas cartas, eu queria falar um pouco do contexto. João até ali era o último dos apóstolos. Aproximadamente era o ano 96 depois de Cristo, da nossa era. João já com mais de 90 anos, preso numa ilha chamada Pátimos. Ele vai ter essa revelação de Jesus. Ele vai ter essa visão de Jesus. E Jesus chega para João e diz, escreve, João, e manda para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. O contexto histórico
Os primeiros 100 anos da igreja foram os 100 anos de muito martírio, de muita perseguição. Principalmente pelos judeus. Os judeus foram os primeiros que mais perseguiram os cristãos convertidos a Jesus. No ano 54 depois de Cristo, sobe ao trono de Roma Nero. Tinha aproximadamente 14 ou 17 anos. Nero assume o trono de Roma. 10 anos depois, no ano 66, Nero queria mudar Roma. E numa loucura, ele bota fogo em Roma. Alguns de nós, a gente conhece essa história. Nero colocou fogo em Roma. E dos 14 bairros que havia em Roma, 4 desses bairros tinha a maioria cristãos. E por proteção de Deus, não sei, esses bairros não foram atingidos pelo fogo. E aí Nero toma os cristãos como um álibi e coloca a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. E a partir daí começa uma grande perseguição aos cristãos. Não só mais os judeus, mas também Roma começa a perseguir de forma feroz. Conta a história que os cristãos eles eram amarrados em troncos nas esquinas, colocados em madeiras e eram tocados fogos nele. Eles eram incendiados vivos. E Roma ficou como se fosse um dia de tanto cristão que foi pendurado e queimado vivo. No ano 68, Nero comete suicídio. O congresso lá de Roma se levanta e deporta Nero. Nero não aceita sair do trono e comete suicídio. No ano 70, sobe ao trono de Roma um outro tirano chamado Vespasiano. Ele chama o general Tito. General Tito invade Jerusalém. Eles sacrificam um porco dentro do templo de Jerusalém, uma atrocidade. E ali Tito, ele destrói o templo de Jerusalém. Jesus havia profetizado isso em Mateus 24, que o templo cairia e não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70, o templo de Jerusalém cai. General Tito destrói o templo. E os judeus, eles são dispersos pelo mundo. Cumpre-se também uma profecia. Os judeus só vão se reunir novamente em Jerusalém como nação no ano de 1948. No ano 70, eles são dispersos no mundo todo. E eles só retornam para Jerusalém como nação. E são reconhecidos como nação no ano de 1948. Há mais ou menos, aproximadamente 72 anos atrás. Nós estamos vivendo a última era. Neste mesmo ano é inaugurado o Coliseu. Vocês já assistiram filmes de gladiador? Lá no Coliseu, esse tirano, ele pegava os cristãos e jogava nas arenas para serem destroçados por leões e por cães. E conta a história que mais ou menos 10.000 cristãos morreram nas arenas de Roma, martirizados por confessar a fé em Cristo, em Jesus. E é nesse contexto que Jesus pede para escrever para João. Esse é o pano de fundo da época. Essas igrejas estavam nesse contexto histórico, dos 100 primeiros anos da igreja. E aí, ele vai escrever para as igrejas. Das 7 igrejas
apenas 2, Jesus só faz elogios. E não lhe dá nenhum juízo e nenhum conselho. A igreja de Esmirna era considerada uma igreja pobre. Podemos ver aqui, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Essa pessoa aqui de Esmirna, essa igreja em Esmirna era uma igreja pobre, paupérrima, pobre mesmo, pobre de condições, pobre de finanças e sem oportunidades. Nessa região de Esmirna, quando a pessoa se declarava cristão, ela perdia seu emprego, ela perdia as suas propriedades, pegavam delas as suas propriedades, saqueavam a sua casa, e essa igreja vivia numa situação de pobreza extrema. Mas Jesus vai fazer uma declaração para ela: você é pobre, mas você é rica. Eles sofriam perseguições, lutas, tribulações extremas, mas Jesus encorajou ela, falando o seguinte: ser fiel até a morte. Jesus não livrou essa pessoa, Jesus não livrou essa igreja, mas Jesus a encorajou a ser fiel, a permanecer fiel, até mesmo se ela morresse. Isso significa que alguns de nós aqui teremos que ser fiel até a morte. Alguns de nós aqui, pode ser que um dia você seja levado a uma prova extrema, ou você vai morrer ou vai negar Jesus. E às vezes por coisas banais, por coisas pequenas, nós negamos Jesus. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e a gente nega Jesus. Mas existe uma pessoa aqui que serão mártires. Serão mártires. Na igreja que eu servia Jesus lá em Parauapebas, antes de vir para cá, uma irmã nossa, diaconisa, há muitos anos na igreja, depois de um culto, depois de uma vigília, ela sai, entra no seu carro, um homem se aproxima dela, saca uma pistola e lhe dá um tiro na cabeça. Até hoje não se sabe o que foi que aconteceu, não se sabe o motivo disso. Uma irmã muito usada por Deus, fazia muito trabalho social, nós conhecíamos ela, e ela saiu do culto e levou um tiro na cabeça. Mártires. Ser fiel até a morte. Você está preparado para morrer confessando a sua fé ou não? Nós precisamos pensar nisso. Eu fiz essa pergunta uma vez para o Jonathan, lá em casa. Eu perguntei para minha esposa também, e pergunto para mim todos os dias, porque até hoje eu nunca levei um tapa por Jesus. Até hoje ninguém nunca me xingou assim, de forma extrema, por causa de Jesus. Mas se você chega lá na China e disser que é cristão, que é Jesus, e pregar lá em praça pública,
você vai ser fuzilado. Aqui nós temos liberdade, não aproveitamos. A segunda igreja que Jesus vai encorajar é a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conheço que eu te amei. Jesus vai fazer uma declaração de amor para essa pessoa, para essa igreja, que se diz fraca. Engraçado, aquele que se diz, eu sou pobre, Jesus vai dizer, você é rico. Aquele que se diz, eu sou fraco, Jesus vai dizer, você é forte. Você guarda a minha palavra, você guarda o meu testemunho. Muito parecido o que aconteceu com Esmirna, acontecia em Filadélfia. As portas se fecharam para Filadélfia, para os irmãos de Filadélfia. Não tinha emprego. Quando a pessoa se declarava cristã, as portas dos empregos se fechavam, tudo se fechava. E Jesus vai dizer, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta. E não uma porta aberta na terra. O problema é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente quer olhar para as coisas da terra. Mas a Bíblia não fala de coisas da terra. A Bíblia nunca vai falar de coisas da terra. Apague isso da sua mente. A Bíblia vai sempre falar de coisas do alto, de coisas que são de cima, de coisas que são maiores do que existe no mundo. Nós precisamos de parar de olhar só para as coisas da terra. Jesus tem uma porta aberta, mas uma porta aberta para o céu, uma porta aberta para uma vida eterna. E a gente não enxerga essa porta, porque ela está acima, e a gente está olhando para baixo. A gente está olhando para a terra. Nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar para a porta que está aberta no céu. Jacó, quando vai para o deserto, o primeiro encontro que ele tem com Deus foi num sonho, e ele disse que viu as janelas, as portas do céu abertas, e os anjos desciam por uma escada e subiam. Precisamos olhar com um olhar espiritual para as coisas do alto, e esquecer das coisas da terra. Jesus prometeu, buscai em primeiro lugar as coisas do alto, as coisas do reino, as coisas celestiais, e tudo vos será acrescentado nessa terra. Ele não está dizendo que vai dar riqueza, ele não está dizendo que vai dar mansões, ele está dizendo que vai acrescentar aquilo que é necessário para a gente viver nessa terra, para a gente passar o tempo nessa terra, até chegar na eternidade. O tempo que a gente vive aqui é uma poeira em comparação ao tempo que passaremos na eternidade. Tire o foco da terra e foque na eternidade. As outras 5 igrejas, Jesus vai chamar ao arrependimento. A cada 7 pessoas que estão aqui, 5 delas vão ter que se arrepender nessa noite. Alguma coisa você precisa se arrepender nessa noite. Isso inclui a mim. Isso inclui os pastores. Porque diante de Deus, não é pastor, não é presbítero. Diante de Deus, todos somos filhos. E um pai que ama um filho,
Ele não vai permitir que o filho que está caminhando para o abismo caia nesse abismo. Ele vai segurar, ele vai orientar, ele vai dizer: para! Não dê mais nem um passo, senão você cai. Volta, retroceda e mude a sua direção, mude o seu caminho. Pérgamo, olha a característica da igreja de Pérgamo. Interessante que todas as 7 igrejas, Jesus vai dizer assim: olha, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua força. Para todos ele vai dizer: eu conheço, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei onde vocês estão andando, eu sei o que está no seu pensamento, eu conheço as tuas obras. E Pérgamo tinha uma característica, era uma pessoa que Jesus falava: você é fiel. Conheço o lugar em que vives, onde foi construído o templo de adoração ao imperador. O diagnóstico dessa igreja: algumas poucas coisas tenho contra ti. Alguns seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. O que significa isso? São pessoas que são amigas do mundo e toleram o pecado. Estão na igreja, são fiéis no dízimo, são fiéis na oferta, são fiéis na oração, tentam ficar fiéis, só que são toleráveis com o pecado, aceita o pecado de forma gratuita e não ficam constrangidas com as coisas do mundo. Participam das mesas do mundo, são toleráveis. E Jesus tem algo contra essa pessoa, e ele vai dizer: arrepende-te, não seja tolerável com o pecado, não seja compassiva com as coisas do mundo, arrepende-te, senão logo virei contra ti. E ele vai dizer: olha, eu tenho um maná escondido no céu, e tenho uma pedra reservada para você, uma pedra branca, viva, que está escrito um novo nome. Não troque o maná pela tolerância do pecado, pela tolerância do mundo. A outra pessoa, Tiatira, olha a característica dessa igreja: é uma pessoa de fé, que tem obras e que tem amor. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança e o teu serviço constante. É uma pessoa de fé, uma pessoa que está sempre disposta ao trabalho, que está sempre disposta à obra. É uma pessoa que é perseverante, ela vem na oração, ela não desiste, ela não desanima. Mas Jesus tem algo contra essa pessoa. Ele diz assim: olha, toleras Jezabel. Jezabel é uma representação de imoralidade sexual e também falta de doutrina. Também é tolerável com o pecado e tem problemas na área sexual. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas precisa mudar urgente. Porque sabe qual é o juízo dessa pessoa que é tolerável na imoralidade sexual, nos sites de relacionamento, na pornografia? E vai dizer: olha, ela não quer se arrepender. Ela não quer se arrepender. E sabe qual é o juízo que vem sobre essa pessoa que não quer se arrepender? No nosso meio existem pessoas que não querem se arrepender, e muitos já saíram daqui porque não quiseram se arrepender, não quiseram abrir mão
do seu pecadinho de estimação. Doença, grande aflição e morte aos seguidores e praticantes. Esse é o juízo para essa pessoa que tem essa tolerância. Sardes, ó a característica dessa pessoa, é uma pessoa que vive de aparência. Conheço as tuas obras, fama de que está vivo, mas está morto. Falta de integridade nas obras diante de Deus. Sabe quais são as obras dessa pessoa? As obras de Caim. Lembra? Gênesis, Caim matou Abel. As obras de Caim não foram aceitas por Deus. E Jesus pede: recorda-se da onde caíste e arrepende-te. Laodiceia, a característica dessa igreja, ela se intitulava rica. Rico sou e não preciso de mais nada. Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras, nem és frio e nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Isso é muito pesado, é muito duro. O Senhor dizer: estou a ponto de vomitar. Nós vomitamos aquilo que nos faz mal, aquilo que não nos está fazendo bem. E o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você que vive de aparência, você que diz: ah, estou rico, eu não preciso de mais nada. E concluindo, Éfeso. Eu quero me ater aqui uns 5 minutinhos para falar de Éfeso. Olha as características de Éfeso. Zelo pela palavra. Essa pessoa tem muito zelo pela palavra. Jesus vai citar 7 características dela. Eu sei as tuas obras. Eu sei o seu trabalho. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei qual é a tua dedicação, a tua perseverança, a tua paciência em relação às circunstâncias. Eu sei que você está enfrentando lutas, mas também sei que você é paciente, que você é perseverante, mesmo em meio às lutas. Combate os falsos mestres, não aceita qualquer pregação aqui em cima. Não aceita qualquer tipo de ensino e qualquer tipo de doutrina. Ela combate as heresias, os falsos mestres. Odeia a prática dos nicolaítas, aquele que ama o mundo, não se mistura com o mundo, vive longe do mundo, tenta ser uma pessoa santa, se santifica, separada. E vai dizer também: firme nas provações e perseguições. Então essa igreja tem tudo. Ela tem todas as características. Se somar das outras igrejas, das outras pessoas, ela tem todas as características. Então eu queria ser uma pessoa que nem a da igreja de Éfeso, com todas essas características. Só que o Senhor vai falar algo para essa igreja. E nessa igreja que eu passei um tempo grande da minha vida analisando, pensando, Ele vai dizer assim: olha, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E eu perguntei: mas como assim? Porque essa igreja é como se o Senhor estivesse falando comigo: ei, você abandonou o teu primeiro amor. As coisas da igreja se tornaram mais importantes, a obra se tornou mais importante, o serviço se tornou mais importante, a correria do dia a dia, das coisas de Deus se tornou mais importante. A motivação mudou. Nós mudamos o culto. Eu lembro, Jesus me lembrou de algo quando eu tinha 17, 18 anos. Eu lembro de um culto de quarta-feira. Esse culto era chamado Culto ao Espírito Santo. E o culto de domingo era chamado de Culto dos Filhos de Deus.
Esses dois cultos era o culto que eu mais amava e que eu não perdia de jeito nenhum. Culto de adoração ao Espírito Santo. Culto dos filhos de Deus. Adoração, adoração. Hoje nós mudamos o culto. Hoje tem o culto da prosperidade, culto dos empresários, culto da vitória. O sentido aqui da vitória é a vitória de Cristo, mas o problema é que a gente transforma a vitória de Cristo em nossa vitória terrena. Nós mudamos o culto. Sabe o que é vir para o culto? É adorar a Deus, não importam as circunstâncias, porque no culto vai acontecer cura, no culto vai acontecer milagre, no culto pessoas se converterão, no culto os demônios serão expulsos, no culto. Mas o sentido do culto, a motivação do culto, quando a gente sai de casa para vir aqui, o motivo maior qual é? É adorar a Deus, é abrir a nossa boca e o nosso coração e entregar a nossa vida, mesmo que a gente esteja à beira da morte, mesmo que a gente esteja em aflição, mesmo que a gente esteja em dores, independente disso, eu vou ao culto para adorar a Deus. O motivo, nós perdemos o motivo, nós perdemos a motivação. E Jesus vai dar um conselho para essa igreja. Ele vai dizer: recorda, lembra como você era, lembra quando você lia a minha palavra e dos seus olhos caíam lágrimas, lembra quando você me buscava à noite, em casa, nas madrugadas, e você passava 2, 3 horas chorando aos meus pés, dizendo: santo, santo é o Senhor, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Não tem comida na geladeira, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. O filho está doente, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. O marido foi embora, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Perdemos a motivação, perdemos o culto, o amor verdadeiro, a entrega verdadeira. Aqueles cristãos, eles morriam adorando a Deus. E nós temos que ter esse retorno, essa volta ao primeiro amor. E ele diz assim, ó: em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro, a tua luz. Não perca a luz. Abra sua Bíblia rápido lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Sabe quem é o amor? Coríntios 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheço todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Vamos mudar essa palavrinha amor, o sentido real dela? Vamos dizer assim, ó: se não tivesse Jesus, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entrego o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente,
O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. O maior amor do mundo é o amor de Cristo para a sua igreja. Esse é o maior amor do mundo. Se um dia eu escrever um livro, o tema desse livro vai se chamar O Maior Amor do Mundo. Vamos ficar de pé e adorar. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, entregar nossa vida em verdade, em espírito. Quero convidar vocês a fechar os olhos e fazer uma reflexão breve do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso caminhar, porque ainda há tempo de se arrepender. Você que está afastado, você que se afastou dos caminhos do Senhor, ainda há tempo. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Abra o teu coração e deixa Cristo entrar. Deixa Cristo voltar a ser o centro do teu culto, a ser o centro da tua vida, a ser o motivo que te faz viver nesse mundo. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Aleluia. Abra o teu coração e adore Ele. Faça dessa canção a tua oração. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva.